Você já imaginou como que seria receber uma visita inesperada da imigração na sua casa ou no seu trabalho aqui no Reino Unido? Eu confesso que desde que eu cheguei, esse é um daqueles medos que muitas pessoas ouvem falar, mas não acreditam que vai acontecer com elas mesmas, até que acontece. E olha, nos últimos meses as coisas realmente ficaram mais sérias. Eu acompanho de perto as notícias do governo oficial e sinceramente o que eu tenho visto é um aumento enorme nas fiscalizações e nas ações do governo britânico contra a imigração irregular. E por isso que eu achei fundamental trazer esse alerta para vocês, especialmente para quem, como eu, que faz parte da comunidade brasileira e está tentando construir uma vida melhor aqui na Inglaterra. Para começar, só no último ano, o Reino Unido registrou cerca de 44 mil entradas irregulares, segundo dados do próprio Home Office, que é o Ministério do Interior britânico. Isso representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. E acredite, mais de 80% dessas pessoas chegaram por pequenas embarcações cruzando o Canal da Mancha, através de botes e outras embarcações. Eu sempre achei que esse tipo de travessia era coisa de filme, aquelas coisas sensacionalistas, mas está acontecendo aqui cada vez mais perto da gente. O governo está investindo pesado em tecnologia para controlar essas rotas. Até drones, de reconhecimento facial estão sendo utilizados para identificar quem entra de forma irregular. Mas não é só na fronteira que a fiscalização está pegando pesado. O Home Office realizou inspeções em mais de 9 mil empresas e estabelecimentos no último ano. E não pense que são só grandes empresas ou lugares conhecidos. Restaurantes, salões de belezas, loja de conveniência, canteiros de obras, lava-rápidos e principalmente serviços de entrega. Tudo está no radar. Eu mesmo conheço pessoas que trabalham como motoboys e que já viram aí pessoas sendo abordadas, esses motoristas sendo abordados durante as entregas. Teve um caso recente em Surrey, 9 pessoas foram detidas enquanto trabalhavam como motoristas de entrega, e isso mostra que a fiscalização está cada vez mais próxima da nossa realidade. E não para por aí. Em março de 2025, uma operação grande em Belfast prendeu 36 pessoas no canteiro de obras. Algumas estavam com visto vencido, outras nem tinham permissão para poder trabalhar. Isso sem contar os casos de visita domiciliares, que tem acontecido principalmente após denúncias anônimas. Eu sei que isso assusta e não é para menos. O número de brasileiros detidos em operações de fiscalização aumentou 63% no último ano, segundo o próprio governo britânico. Muitos desses casos envolvem gente como a gente, trabalhador que está tentando ganhar a vida, muitas vezes em empregos que os britânicos não querem fazer. E o que acontece depois de uma abordagem dessa? O risco de deportação é real e imediato. Só no último ano foram 21 mil detenções migratórias e 8.600 deportações forçadas, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. E olha, quase 30 mil pessoas foram repatriadas, seja de forma voluntária ou forçada. Eu fico pensando, como deve ser difícil, para quem está aqui há anos, criou família, tem filhos na escola e de repente se vê nessa situação. O governo está endurecendo cada vez mais as regras e agora, para pedir residência e permanência, o tempo mínimo de permanência legal dobrou, passou de 5 para 10 anos. E se você entrou no país por rotas consideradas perigosas, como cruzar o Canal da Mancha em barco, mesmo depois de anos aqui, você pode ter o pedido de cidadania negado. Eu entendo o lado do governo em querer proteger o mercado, evitar exploração e garantir concorrência justa, mas na prática, quem sente o peso dessas medidas é quem está na base, trabalhando duro e muitas vezes em condições difíceis, muita gente vivendo com medo, aceitando salários abaixo do mínimo, jornadas exaustivas, sem direitos trabalhistas, só para conseguir se manter. E infelizmente esse tipo de situação só aumenta o risco de fiscalização e deportação. É por isso que eu sempre digo, informação é a nossa melhor defesa. Se você está pensando em aceitar um trabalho sem contrato, sem documentação, tome muito cuidado, o risco de ser explorado, e o governo está multando pesado. As multas podem chegar a mais de 20 mil libras, isso por funcionário irregular, e as empresas podem até perder o direito de operar. Ou seja, é um risco que é bem complicado. Se você está irregular, procura a orientação jurídica, Existem organizações, advogados que podem te ajudar a entender a sua situação e quem sabe até encontrar um caminho para sua regularização. E claro, fica atento às mudanças na lei, O Home Office publica regularmente atualizações sobre regras de imigração, procedimentos de fiscalização e estatísticas oficiais. Eu sempre consulto esse site para trazer as informações aqui para vocês, porque são informações seguras. Aliás, todos os links estão aqui na descrição para quem quiser conferir direto da fonte. Eu sei que muita gente veio para cá com o sonho de uma vida melhor. Eu também vim,
Sei o quanto é difícil começar do zero aqui, longe da família, enfrentando saudade, frio, língua diferente, cultura nova. Mas a verdade é que o cenário está realmente cada vez mais desafiador para quem não está regularizado. O governo está investindo milhões de libras em tecnologia para reforçar essas fiscalizações. Tem até campanhas para que a população denuncie casos de suspeita de trabalho ilegal. Ou seja, o cerco realmente está fechando. Aí eu te pergunto, será que vale a pena correr esse risco? Será que não é melhor buscar alternativas, se informar, tentar um caminho legal, mesmo que seja mais difícil e demorado? Eu sei que cada caso é um caso, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho importante a gente conversar sobre isso, trocar essa experiência, ajudar, né, quem está passando por dificuldades. Afinal, nós somos uma comunidade e nos precisamos nos apoiar. Se você conhece alguém em situação irregular, compartilhe essas informações, oriente, né, sobre a importância de buscar regularização e evitar situações de risco. Informação de qualidade é a melhor arma contra a desinformação e os perigos da ilegalidade. Eu estou sempre de olho nas notícias oficiais, quero sempre trazer tudo que for relevante aqui para a nossa comunidade. Para quem quiser se aprofundar, os links que eu usei para montar esse aviso para vocês tá aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, sempre vou trazer as informações sobre a vida na Inglaterra. Tem muito conteúdo aqui, nem sempre eu vou falar de imigração, vou mostrar minha rotina do dia a dia também, o que eu faço aqui, as curiosidades. E se você não quiser perder os conteúdos, se inscreve aqui e deixa seu like, que isso é importantíssimo para mim. Me segue lá no Instagram também pra gente trocar uma ideia aí um pouco mais próxima. Eu sempre vou trazer algumas perguntas lá do Instagram aqui pro canal do YouTube. Então eu consigo responder as dúvidas que vocês tiverem lá e trazer aqui em formato de vídeo. A gente se vê numa próxima.